Muito bem, estamos de volta e agora o recado para você aposentado, para você aposentada, prestem bem atenção, hein? E é uma notícia importante para você. Você que trabalhou durante anos, aposentou pelo INSS, mas que após sua aposentadoria continuou trabalhando, ou trabalhou por um período contribuindo para a Previdência Social, novamente e tal. Você sabia que pode aumentar o seu benefício? É isso mesmo, eu vou explicar. Você aposentado pode trocar a sua aposentadoria antiga por uma mais nova e mais valiosa. Isso é a desaposentação legal. Muita atenção. Se você é aposentado do INSS e voltou a trabalhar, voltou a contribuir para a Previdência Social, você pode desaposentar. A desaposentação é notícia em todos os meios de comunicação. Essa é a oportunidade de você, aposentado do INSS, aumentar a sua aposentadoria para até, preste atenção, hein, R$ 4.159 como um direito legal. Então, meus amigos aposentados, aposentadas, um alerta. Corra agora para ter o seu direito garantido e o seu ganho maior, como já fizeram milhares de aposentados. Mas atenção, aviso importante, o prazo está acabando, preste muita atenção. Se você aposentou pelo INSS, voltou a trabalhar contribuindo para o INSS, ligue nesse número que aparece na tela. Esse é um direito legal, não perca tempo, ligue agora, requeira sua desaposentação hoje. Receba um dinheiro que é seu, é somente seu, é todinho seu. Ligue agora no 2512-0900, 2512-0900 e lá você poderá agendar uma consulta e se informarem sobre seus direitos. Se o telefone der ocupado, insista, não perca mais dinheiro, você pode aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.159. Peça sua desaposentação hoje. Faça como milhares de aposentados em todo o país. Ligue agora, 2512-0900. Plantão de atendimento, ligue agora. 2512-0900 e requeira já a sua desaposentação em uma tarde inspirada em aposentado e aposentado. O Cássio, do Cássio, goleiro do Corinthians, o Cruzeiro foi lá e empatou 0-0. Fez o Cássio trabalhar a beça, hein? Lá no Pacaembu ontem. E quem pensa que o resultado foi apenas razoável, está completamente equivocado, porque o Cruzeiro foi beneficiado pela derrota do Botafogo para o Bahia. E a equipe celeste agora vê o vice-líder ainda mais distante na tabela. Vamos ver, roda aí. Cruzeiro, o melhor ataque contra Corinthians, a melhor defesa. Cruzeiro vem de 8 vitórias consecutivas contra Corinthians, há 5 jogos sem vencer. Parece que os opostos também se atraem no futebol. Para quem vem no Corinthians tem que aprender desde o primeiro dia a estar pressionado e trabalhando. Corinthians é Corinthians e em qualquer circunstância é muito forte. Então, nós vamos enfrentar uma das melhores equipes do Brasil, que recentemente foi campeão mundial. E com a disposição e o espírito de competição que o Cruzeiro deve empregar em todas as partidas. Disposição, espírito de competição e muito futebol. Foi o que o Cruzeiro apresentou no primeiro tempo. O time mineiro envolvia, abusava da velocidade, abusava de fazer o Cássio trabalhar. O goleiro foi a salvação do Corinthians, salvou tudo. Só não salvou a dificuldade do timão na criação das jogadas. Pelo menos dessa vez, a torcida não podia reclamar de falta de vontade, até porque ela não faltou. Veio algumas bolas, tem que evitar o gol, acho que mais que o Cruzeiro atacou, teve mais chance que nós, acho que não faltou vontade. É difícil também, o Cruzeiro tá na fase tão boa, a bola bate, sobra pros caras dele. Acho que o Cássio fez 2 grandes defesas ali, a minha ali foi em cima dele, né, mas a do Nilton ele foi muito bem. Mas é isso aí, vamos manter pra gente caprichar um pouquinho mais pra fazer os gols. O William e o Cássio comentaram bem o que aconteceu no primeiro tempo, mas prestem atenção no que disse o Emerson Sheik. O importante é não levar o gol. A gente sabe que não levando a gente tem possibilidade de achar uma bola e fazer o gol. Ouviram bem o verbo que ele usou? Não levando a gente tem possibilidade de achar uma bola e fazer o gol. Do jeito que o Corinthians jogava, o verbo era realmente esse, achar um gol. O time não criava oportunidades, não deu um chute sequer. Mas veio a segunda etapa e as coisas mudaram. O Corinthians voltou mais agressivo. Enfim, chutou a gol. Enfim, teve oportunidades mais claras. Enfim, fez Fábio aparecer e espalmou bonito o chute de Douglas. Quando o Corinthians tinha as melhores chances, Tite resolveu mudar. Tirou o Sheik e colocou o Alexandre Pato. E no primeiro lance, o Pato pisou na bola. Depois ele se redimiu com esse drible, mas não acertou no chute. Aliás, ninguém mais acertou. Um 0-0 que aumenta a sequência sem vitórias do Corinthians. São 6 jogos. Mas pelo que o time apresentou na segunda etapa,
agradou. E nós jogamos de igual para igual. O segundo tempo mostrou isso aí, foi a cara da nossa equipe. Eu acho que a qualquer momento podia sair o gol. Mas é difícil, acho que a bola não está querendo entrar, mas a gente tem que continuar insistindo. Espero que na quarta aí agora contra o Grêmio possa dar tudo certo, que a gente ganhe e não leve gol. Já a sequência de vitórias do Cruzeiro foi quebrada, mas o empate também foi comemorado. Até porque a distância para o vice-líder Botafogo aumentou. A gente veio aqui para fazer um bom jogo, conseguir a vitória, e eu acho que a gente tem que ressaltar esse ponto que foi muito bom, até porque o Botafogo perdeu e a gente conseguiu abrir 10 pontos. 10 pontos? Não, William. Abre 8 pontos. Vocês empataram e o Botafogo perdeu. A diferença, que era de 7, foi para 8 pontos, não 10. E acho que a gente tem um caminho longo por percorrer, mas acho que a gente está no caminho certo para essa conquista. Não tem nada definido, nada decidido, mas se a gente continuar nesse caminho, com certeza a gente está muito próximo. O discurso é esse aí mesmo, eu vi o Júlio Batista. Aliás, o Júlio não entrou bem no jogo ontem, não é? Mas o time teve uma postura de time campeão. Não é uma postura de time campeão. Jogou com muita inteligência. Não entrou na do Corinthians, jogou com inteligência, saiu só na boa e trouxe um ponto. E esse ponto, ele teve uma dimensão ainda maior, ele vale mais do que simplesmente um ponto pela derrota do Botafogo para o Bahia, evidentemente. Dimar Oliveira, minha fiel escudeira, a dona da bola. A gente viu ali um Cruzeiro mandando literalmente no jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians teve mais posse de bola. O doutor Osmar falou agora há pouco no jogo aberto. O Corinthians tomou conta do segundo tempo, na posse de bola. Mas o Fábio trabalhou no máximo 2 vezes. E o Cássio foi a grande figura do Corinthians no jogo. Ou seja, o Cruzeiro mostrou mais uma vez que é o time realmente para ser campeão brasileiro. Ou é exagero, Dimara? Boa tarde. Não, você está corretíssimo. Boa tarde para todo mundo. Olha, está muito perto. Isso é um caminho de mesa que você está usando? É bonito, né? Você bonito, hein? É caminho de mesa, tá bonito. Se o Dunga que tivesse usando era Dimara, era maravilhoso. O microfone do Júnior Brasil. Corta o telefone também. E até porque o Internacional não vale a pena ficar falando tanto. Não vale. Não vale. Vamos falar do Cruzeiro, porque fez um primeiro tempo fantástico, né? O Fábio foi trabalhar aos 41 minutos do primeiro tempo e olha que o lance ainda estava impedido. Só que o Corinthians, ontem, sem um homem de referência, né? O Corinthians não tem esse centroavante, não joga dessa forma, foi um Corinthians em bloco, que é muito complicado para você ultrapassar. Mas o Cruzeiro conseguiu achar o caminho, primeiro pela direita com o Ceará, depois foi passando para a esquerda, tentando também achar esses espaços, tanto que 3 defesas foram importantíssimas do goleiro do Corinthians, que resolveu a situação de primeiro tempo. Na segunda etapa, acho que o Júlio Batista errou na forma como ele entrou, né? Ele tinha que ter entrado, mesmo na substituição do Boss, não foi a função que ele fez. Ele tinha que ter entrado mais à frente, como foi no jogo do Botafogo, e daí você tinha o Dagoberto entrando, fazendo aquela movimentação, sem falar do Anselmo Ramon também, que pena que estava no banco, né? Porque quando o Marcelo passa e olha para ele, tem que colocar, porque não tinha o Vinícius Araújo. Então são as 2 situações que a gente lamenta. Mas o Júlio Batista, se ele entrar pelo meio, obviamente ele vai cadenciar um pouco mais o jogo do Cruzeiro, e aí por isso que o segundo tempo do Cruzeiro não foi tão brilhante. E claro que o Tite errou e muito quando ele tirou o Sheik, porque mesmo não tendo a referência do centroavante, era o cara de maior movimentação. Melhor para o Cruzeiro, que não tem nada a ver com isso. Mas nada mesmo. O Júnior Brasil, eu que sou o cara, depois do Emanuel Carneiro, que abriu os microfones para ouvir sempre seus comentários pertinentes, né? Eu quero agora chamá-lo para participar dessa discussão. Eu quero que você discorra sobre a partida, eu quero que você fale desse excepcional time do Cruzeiro, não é? Sempre, Dunga, sempre com aquela inteligência e com aquela delicadeza que de fato fazem parte, né, do seu trabalho já há muitos anos. Tudo bem, Júlio Brasil? Boa tarde, Brasil. Minha gratidão, meu amigo, a nossa amizade, boa tarde, Brasil. Parceria. Apesar de você gostar do Dunga, isso é um problema, mas tudo bem. Grande abraço a todos. Falando do Cruzeiro, o Cruzeiro precisa só se encontrar num jogo da mesma pegada de primeiro tempo no segundo. Parece que está faltando. A gente tem visto que em alguns momentos, em alguns jogos, o Cruzeiro não consegue imprimir a mesma intensidade, o mesmo ritmo de jogo no segundo tempo. E dá um pouco de campo, apesar de que em algumas situações até administra e joga com inteligência. O Cruzeiro foi muito superior, esbarrou no
Castro, que teve uma grande atuação, mérito também do Corinthians, é um time de muita movimentação, não tinha um guerreiro, não tinha um cara de área, e aí na frente muita flutuação dos jogadores, do Sheik tentando, buscando, muito ativo no jogo, e ao mesmo tempo o Corinthians congestionou muito no meio de campo, em função dessa característica de não ter aquele jogador com a incumbência de ficar, todo mundo de Mário Oliveira, voltando, marcando e congestionando. Você viu o mesmo jogo que eu, aí, bate aqui. Então congestionou muito bem, mas ainda assim o Cruzeiro conseguiu mostrar muita pegada e muita força. No segundo, o Corinthians tentou crescer, apesar de que, como você bem disse, o Fábio, 2 defesas, nada além disso. O Tite erra quando tira o Sheik, até conversei ontem com a Edmara. Ô, Edmara, mas será que não era cansaço? Aí a gente vê que não foi, o Sheik não falou disso. Não, ele até poderia ter falado pro Tite, mas aí depois, como ninguém falou sobre isso, fica evidente que não foi um equívoco do Sheik, o Pato não foi a solução. Com relação à arbitragem, mais uma vez o Cruzeiro foi prejudicado, não adianta os vendedores de ilusão, principalmente da imprensa, daqueles que militam, os apaixonados pelo Corinthians, tentarem falar que não foi pênalti, porque o Borges, ele estava sim dentro da área, ele estava com o pé dele na linha, estando com o pé na linha, acabou, ele estava na área, por isso foi pênalti. Mas aí os caras não querem ver. Cruzeiro foi prejudicado, mas o principal, em função do resultado do Botafogo, ganhou um ponto. Agora, sabe o que acontece, cara? A gente defende, e é uma briga que eu vou comprar, e vou comprar enquanto eu estiver por aqui, e eu acredito que vocês também, que é forçar sim, forçar a barra não, que é olhar com mais carinho para o nosso futebol de Minas aqui. Sabe por quê? Às vezes a gente reclama de uma imprensa bairrista em São Paulo, de uma imprensa bairrista no Rio de Janeiro, de uma imprensa muito bairrista no Sul. E nós aqui, com esse papel de querer, de repente a gente quer ser o paladino da moralidade. Aqui a gente faz jornalismo. Dane-se! Aqui nós vamos defender os nossos clubes. Os nossos clubes. Sabe por quê? Porque eu estou vendo muita gente aí, o campeonato está nivelado por baixo. Porque o Cruzeiro está liderando, né? Porque se o Corinthians estivesse liderando, com o Santos na vice-liderança, com o Flamengo em terceiro e com o Fluminense em quarto, aí, nossa, tá espetacular o campeonato. Melhor dos últimos anos. Mas como o Cruzeiro disparou, arrebentando todo mundo que vem pela frente, e o Atlético já passou, inclusive o Corinthians, e o Atlético já está lá na frente, embora tenham ainda uma diferença muito grande do líder, e fatalmente essa diferença deve permanecer, né? Não tão grande, mas o Cruzeiro deve de fato ser o campeão. Então a gente vai continuar defendendo. Para muitos, eles fazem o mau jornalismo, essa que a gente vai fazer. Para muitas, exatamente. Tem isso que eu ia dizer também. agora. Se eles fazem o mau jornalismo porque são bairristas, vocês também vão fazer. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: esse lance discutido, inclusive destacado por você do pênalti, ele tem que ser destacado, porque ele foi crucial no jogo. Ele poderia definir uma vitória do Cruzeiro, 3 pontos, e se o Botafogo ganha, não é? Então a gente tem que lembrar... Nada vai acontecer com o juiz. Cara, e não é complicado, não é complexo de inferioridade, não é isso. Olha esse lance do Gil aí, ó, em 2009, né? 2010, olha aí, ó, Gil em cima do Ronaldo, pênalti. Agora vamos ver o lance de ontem. Agora aqui, pra mim, esse lance do Gil foi pênalti. O problema foi que nesse jogo aconteceram 2 pênaltis pro Cruzeiro e não foram marcados. Olha aí, olha aí. Essa é a sua opinião, a minha foi. Pra mim foi. Olha lá, agora... Teve pênalti naquele jogo a favor do Cruzeiro e o árbitro não marcou. Olha esse pênalti aí, cara. Olha a voadora um super que pênalti. O Gil deu. E o Borges estava com os 2 pés, olha lá, ó, em cima da linha, ou seja, a linha faz parte do campo. E ele só foi jogado para fora quando o Gil o atingiu. Fora, né? Ele recebeu um coice e caiu fora do campo. Então pênalti. Por que nós não temos que destacar isso aqui? Por que tem que aceitar? Não, isso é complexo de inferioridade. É muito mimimi do povo de Minas. Então esse mimimi vai continuar. Enquanto eu estiver aqui... Podem fazer exatamente. Todo mundo bacana, pode, né? Defender. Eles podem fechar o olho para aquilo que é o óbvio. Para o pênalti, para a imagem. Aí eles fecham o olho, a gente não pode cobrar. Brasil, claro que vamos Brasil cobrar. Não entra na minha cabeça. Cadu Doné, fala disso, por favor. Não entra na minha cabeça esse papo, principalmente dos cronistas, e não, evidentemente, que não são maioria, não é? Estão falando de alguns de outros estados, batendo na tecla de que o campeonato está nivelado por baixo. Porque o Cruzeiro está liderando? Ora, vou dizer mais, hein? Vou dizer mais. Pelo que o Atlético tem hoje de estrutura, de time de condição, pelo que o Cruzeiro tem hoje de estrutura, de time de condição, eu não tenho medo nenhum de dizer aqui que nós ainda continuaremos na crista da onda. É muito bom crista da onda, é novo, inclusive. Por mais uns 2, 3 anos. No mínimo, nós temos times aqui, Cruzeiro e Atlético, para arrebentar esse ano, para arrebentar em 2014, 2015.
como diz aí, a turma fala no Twitter, né? Dá print aí no que eu tô falando. Me cobra. Cadu Doné, desculpa a demora, Cadu. Agora o tempo todo é seu. Você tem meia hora para falar. Não, olha, o campeonato não está nivelado por baixo, principalmente se a gente levar em consideração os últimos anos. Não mudou nada e isso a gente tem que ver o que está acontecendo em campo. Qual que foi o desnível técnico com relação ao que foi apresentado ano passado, por exemplo. Não tem isso, é mais ou menos o mesmo grau de dificuldade, o mesmo grau do futebol apresentado pelas equipes. Não dá para entender esse critério. Sobre o pênalti, sinceramente, a gente tem que respeitar a opinião dos outros, não existe verdade absoluta em muitos lances do futebol. Agora, olha, não dá para conceber, na minha opinião, a pessoa considerar que isso não foi pênalti. A gente até viu lá na sua participação no Jogo Aberto, alguns dizendo que foi, outros dizendo que não foi. Sinceramente, aí não é querer impor opinião, não é isso, é porque foi muito pênalti. Não dá para conceber uma pessoa que trabalha com futebol, que acompanha esse esporte, achar que isso não foi pênalti. 200 replays. 200 foi muito pênalti. Outros lances são discutíveis, são passíveis de opinião. Mas esse não, sinceramente, foi muito pênalti. Não dá para discutir e não deixa de ter uma ironia, um empurrãozinho no Ronaldo do Gil. Aí um lance mais discutível, mas aquilo ser dado pênalti, uma voadora na área não ser dada, né? E naquele jogo, 2 pênaltis que não foram dados pro Cruzeiro, é isso que a gente cobra, a falta de critério. Talvez porque o árbitro estivesse no meio de campo, né? Vocês observaram bem onde é que estava o árbitro na hora do pênalti? Ele sempre está longe. É difícil Ontem, demais, inclusive, né, eu tive até a oportunidade de falar isso no meio de campo, já falei aqui e a gente várias vezes. Aí vem gente como... Um abraço no grande Cláudio Gomes aí no grande. Rapaziada da Rede Minas aí, obrigado sempre pelos convites. E aí vem os poetas da realidade absoluta, como o Cris Galo, dizer... O árbitro pode acompanhar de longe? Não pode. O árbitro tem que estar perto, correndo na diagonal e perto. Todo lance de imagem, quase, dos lances polêmicos, congela a imagem. O árbitro não está no quadro. Tá longe, isso tem sido evidente. Como eles têm acompanhado, Cadu, mal e a distância. Não só por isso, mas pelo domínio que o Cruzeiro teve no primeiro tempo, eu achei o resultado muito injusto. Acho que mesmo acabando sendo um bom resultado, para mim seria um bom resultado mesmo se o Botafogo tivesse vencido. Mas se tornou melhor ainda com a derrota do Botafogo. O Cruzeiro não pode deixar que isso impeça uma reclamação na CBF, que o Cruzeiro se mexa, porque é até melhor reclamar quando o resultado é bom, porque não ganha aquela peste de choro de perdedor, não ganha essa conotação negativa. Mostra que é o mérito da questão mesmo, não é o resultado que está sendo questionado. Destaco mais uma vez aqui, hein? Não tenho receio nenhum em afirmar a hegemonia do futebol. Eu não vou dizer nem que... Aí eu já acho até que seria meio pedância, né? Dizer, pô, hegemonia não. Mas nós temos 2 clubes que ainda vão ganhar títulos em 2014, em 2015, quiçá 2016, hein? Não tenho dúvida disso. Segura aí, lembra do Coelhão, só um instantinho. Deixa eu falar aqui para você participar da promoção desta semana do Parque Guanabara. É verdade, responda no Twitter, @osdonosdabola_mg. Quem você acha que foi o destaque na partida entre Cruzeiro e Corinthians? Você concorre a R$ 120 em Divercard para brincar no parque mais tradicional de Belo Horizonte. Você pode conferir o Mistério da Monga, a origem, que é uma atração à parte, não está incluída nos ingressos aí na promoção dos Divercards. O Mistério da Monga é uma atração nova que explica como tudo começou. É verdade, não tem nada a ver com aquela antiga Monga que tinha lá no próprio Parque Guanabara e tal, Irmã do Júnior Brasil. O Mistério da Monga, a origem é no Parque Guanabara. Arrepios para toda a família. A produção entrará em contato na próxima quarta-feira com o vencedor da promoção. Portanto, participem. Daqui a pouco vamos falar mais do Cruzeiro e vamos falar agora, sabe de quê? De um jogo de 2 tempos distintos, sustos e falhas incríveis. Esse jogo foi no Horto ontem. Você foi ao Horto ontem, você viu? Assistiu pela TV? Atlético e Vasco protagonizaram algumas bizarrices ontem, foi ou não foi? Então, no Independência, a bola rolou e você, claro, né, evidentemente sabe que foi melhor para o Galo, que saiu vitorioso e saltou para a 8ª posição no Campeonato Brasileiro. Um time que há poucos dias, né, era discutido, inclusive, em rede nacional se o Galo se rebaixaria, já, inclusive, ultrapassou todo o poderoso Timão. Vamos ver os lances de ontem aí, com as imagens aqui da nossa Band. Acompanha aí. Ronaldinho nas arquibancadas, desfilando alegria no Independência. Ronaldinho em campo, sinônimo de belas jogadas. Mal começou o jogo contra o Vasco e o R10 fez isso aí. Assistência perfeita para Fernandinho, que marcou um golaço. Agradeço a Deus pelo privilégio. Tive a felicidade de dar um belo corte e conseguir finalizar. Mas a equipe está de parabéns pela
determinação, sem falar no lindo passe do Ronaldinho. Um passe açucarado assim sempre facilita. Ronaldinho continuou com belas assistências. Neste lance, Tardelli quase marcou. Até gol do meio-campo ele queria fazer. E quando o Ronaldinho ajeita a bola para cobrar falta, perigo. O Rafael Vaz que o diga, marcou contra. Faltava o gol do R10. Faltava? O gol vai ser então. Saiu. Mas vai ter o seu gol? Outro, né? Parecia que era dia de goleada, mas no segundo tempo o Atlético não voltou tão bem. O que se viu foi pressão vascaína e um show de trapalhadas. Mas antes dos lances bizarros, vamos falar das grandes defesas do Vitor. O cara estava operando um milagre atrás do outro. Só que aí entrou em campo as trapalhadas. Olha o gol que o Vitor sofreu. O atacante do Vasco acabou passando a perna na frente e acabei me assustando um pouco e não consegui reagir a tempo, mas acontece, né? Trabalhar para que não aconteça mais. O Dátolo também se atrapalhou, perdeu na cara do gol. O Michel Alves fez isso aí, mas Ronaldinho não aproveitou. O Tardelli furou a bicicleta, menos mal, ele estava impedido. O Cris quase marcou outro contra. Mas valeu pela vitória, para a alegria do Ronaldinho, das arquibancadas e de todos os atleticanos. Nosso time caiu no segundo tempo. O Vasco praticamente tomou conta do nosso jogo no segundo tempo. Acho que o mais importante era o nosso objetivo, os 3 pontos, a vitória. Nos dá uma tranquilidade nesse brasileiro. E agora é ir lá para a 7ª, que é uma posição onde a gente merece e a gente está fazendo por onde. Jogou muito ontem, Tardelli. Parabéns, ontem você jogou bem. Vamos ouvir o que o Cuca disse ontem após a partida, simbora? Vamos ver o que o Cuca disse, acompanhe. Nós jogamos 4 partidas no retorno, vencemos 3, perdemos aquela para o São Paulo, jogando até relativamente bem. E eu não abro mão de disputar o título. Eu sei que eu estou a 19 pontos, com um jogo a menos, pode ser 16. Se eu contar que eu ganho o clássico em casa, são 13. Eu não abro mão. Então vamos jogo a jogo, pensar em ser campeão. Quando você não tiver chance é outra coisa, mas a gente tem que pensar em ser campeão. Boa, Cuca. E o discurso, eu tô vendo muita gente falar, pô, o Cuca é louco de falar isso. Vocês queriam que ele dissesse o quê? Não, vamos lutar contra o rebaixamento. Você se fala isso, aí todo mundo, olha o que o Cuca tá dizendo. Pô, o Cuca é gestor desse time aí, cara. Tá certo. O cara tem que ter um ponto de vista e uma pegada positiva. Tá certo o Cuca. Ele sabe que é difícil, ele sabe que é quase impossível, mas tá certo o Cuca. Ou eu tô falando alguma bobagem aqui, Brasil? O que você tá rindo? Você tá rindo de mim ou pra mim? Não, eu tô rindo da sua falsidade. Porque esse telespectador não sabe falsidade, a sua falsidade, o tanto que esse homem é bipolar, é 2 caras. Como ele o jogo, vira... né? Não, o jogo foi bipolar, primeiro tempo uma coisa... Exato, ele vira aqui pra gente e fala, pois você tem razão e tal. Ô, gente, mas como eu tava falando, ele falou o contrário. Então, pra gente, ele é um. Eu fico imaginando a Cris, a sua esposa, ela dorme com um cara, acorda com o outro. Não vou nem falar quem é o outro. Entendeu? Você é bem bipolar. Peraí, que esse negócio tem que ser melhor explicado. Você é bem bipolar. O povo de casa ela deve dormir com um gentleman, mas você... Oi, amor, tudo bem? E de manhã? Aí de manhã... Ei, vambora! Peraí, você é bem bipolar. Peraí. Pô, para. A minha esposa é a mulher mais feliz do mundo, cara. Um beijo pra ela. E você falou da minha irmã querida, Flavinha. Irmã da Monga é irmã do Genta. Deixa Flavinha, claro. Beijo pra você, tá? Flavinha. O Brasil, o programa é de esporte, não sei se você sabe. Então, o mundo de cara você deixa pro outro programa. Não, peraí. É porque o Tardelli ele não vinha se apresentando bem. Mas ontem ele jogou bem. Se o time não se mostrou competente no segundo tempo, é outra história. Mas ele esteve bem. Eu vou contar para todo mundo por que ele achou que o Tardelli foi muito bem. Porque ele não pôde acompanhar. Ela vai contar porque ela é dona da verdade absoluta também, não, né? porque eu vou contar ela vai poder que aconteceu. Ele não viu o segundo tempo do jogo porque ele estava muito ocupado dando autógrafos. Depois o Cris vai mostrar as imagens. Muito grande. Um assédio muito grande no segundo tempo. O sucesso que ele está fazendo em rede nacional. Não, o senhor. O sucesso que ele está fazendo em rede nacional com o jogo aberto, defendendo as equipes de Minas e mais o sucesso dos donos da bola e da Band News. Então ele foi o segundo tempo do
o jogo todo, ele foi extremamente ocupado. Abre o olho, cheio de velhinho em volta dele lá, tá? Não era não. Cheio de velhinho, abre o olho, Cris. Cadu Doné, o Tardelli jogou mal ontem, tá, o Cadu? Partida razoável, pra mim, bem não foi mais superior às que ele vinha jogando, Cadu? Sim. Então pronto. Não, mas peraí, você só conta com a segunda frase dele, a primeira porque a opinião dele foi desabalizada. Tardelli jogou mal? Razoável, não foi espetacular, não. Mas jogou, não foi espetacular. Melhor do Atlético em campo ontem. Melhor do Atlético em campo ontem. Ah, eu acho o Ronaldinho ou o Fernandinho, um dos dois. Também acho. Tá, pra mim, um dos dois. Mas o Ronaldinho joga bem em qualquer circunstância. Mas então não vai ser votado. Ontem o jogo não teve um destaque grande, assim, de nenhum dos times. O melhor em campo, pra mim, foi o Ronaldinho pelo primeiro tempo. O segundo melhor em campo foi o Fernandinho. Tô com você nessa avaliação. Fez o gol, um dos dois. E o pior, aí pra gente criticar o jogador, pra mim foi o Josué. Ele deixou muito a desejar na marcação. Ah, eu acho o Michel. Saiu jogando mal. Mas o Michel saiu ali no intervalo. Não, o Michel, sinceramente, o Michel ele não tem condição. Né? É você que mete o pau no Marcos Rocha quando ele não joga. Não fale isso não. Aí você mete o pau no Marcos Rocha quando ele não joga, é bom pra você ver a importância dele. Você não coloca Fala aí do Marcos Rocha hoje. Fala, senhor. Dimar Oliveira. Peraí, Cadu. Dimar, olha pra aquela câmera ali e fala quem defende o Marcos Rocha. Inclusive com você briga muito comigo por isso. Quem fala mal do Marcos Rocha sou eu, quem defende o Marcos Rocha é ele. Então pronto. Eu e o Júnior, a gente não faz parte do Marcos Rocha, todo mundo critica. Corta o microfone aí pra mim, por favor. O Marcos Rocha, eles criticam. Daí quando o Marcos Rocha se ausenta do time, aí no dia seguinte, todo mundo chega aqui e diz, realmente o Marcos Rocha fez muita falta. O Marcos Rocha não é um primor de lateral direito. Mas ele faz falta porque não tem ninguém, assim que você elogia o cara. Olha, gente, ele não é um primor e tal. Assim que ele elogia. Por favor, aí, ô Jumenci. Quem mais elogia o Marcos Rocha sou eu, depois o Júnior Brasil. Vocês dois criticam um lateral direito. Presta atenção. Um lateral direito, que é vice-campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores e convocado para a seleção, merece no mínimo respeito. E vocês não respeitam. E você só valoriza quando ele não está em campo. Tá? O Marcos Rocha dá um caldinho, né? É assim que você elogia. Olha aqui, deixa eu falar aqui. Vem cá, Queitinha, entra para cá. Vem cá, Queitinha. Vamos falar de um outro assunto aqui para quebrar o clima. E aproveita e já corta o microfone do Brasil até o final do programa aí para mim, por gentileza. Tudo bem, Queitinha? Vamos falar agora, vou dar aquela dica para você, a dica que você estava esperando. Você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro por apenas R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$10 por dia, mas compre agora mesmo seu Chevrolet novinho com o Brasil ligando para 3003-4443. Tá de unhazinha feita, hein, Queitinha? Tá bonito. 3003-4443. Se você tem um carro e esse carro é usado, você pode usá-lo como lance. E atenção, olha só que moleza, com o seu lance você pode diminuir ainda mais o valor da parcela ou prazo de pagamento. 3003-4443. Se você ganha um salário mínimo, Ronaldinho Gaúcho, se você ganha um salário mínimo, Júlio Batista, vocês também podem ligar 3003-4443 e comprar um consórcio. O Júnior Brasil comprou 6, um para cada filho. Você pode concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Imagina você, carro novo, R$25 mil nas mãos para gastar como quiser. É verdade, a Dimara comprou 8, um para cada filho, rapaz. Dimara também tá que nem um coelhinho, hein? Não pode perder você de casa. Liga aí, 3003-4443, porque ela pode ser sua. Temos condições especiais para você que é de Governador Valadares, hein? Tem nova unidade Chevrolet Brasil aí na sua cidade, 3003-4443. É ela a chave que eu tô dizendo, seu Chevrolet por menos de R$10 por dia, só na Brasil. Olha a promoção aí, os 10 primeiros que comprarem um consórcio hoje irão receber a camisa do seu time do coração, mas só para os 10 primeiros, hein? 3003-4443. Pessoal, se eu não tivesse aqui de frente para vocês, de frente para Queitinho, estaria em casa agora ligando. Pega o telefone, ligue e se informe. 3003-4443. Você ganha um salário mínimo aí? Um salário mínimo, Tinga? Então liga. 3003-4443. Alô, Everton Ribeiro, liga aí, cara. 3003-4443. Obrigado, Queitinho. Até já. Um break rápido, 2 minutinhos só e a gente já volta. Corta o microfone do Júnior Brasil aqui, que ele não fala hoje mais. Até já.